um debate demasiado técnico, assumindo que muitas pessoas que nos estão a ouvir não têm assim conhecimentos tão detalhados sobre economia e porventura nem terão esse interesse. Vale em qualquer caso chamar a atenção para isto. A dívida externa é o problema fundamental da economia portuguesa e é o problema fundamental das economias do sul da Europa. Aquilo que se passou no período de 2010 com a intervenção da Troika em vários destes países teve a ver com a percepção por parte dos investidores internacionais que o nível de endividamento externo que estes países tinham atingido colocava em risco a possibilidade de virem no futuro a pagar essa dívida. Reparemos que um país que tenha uma dívida pública muito elevada, mas que não tenha dívida externa, não tem um problema muito grave, porque em última análise pode sempre cobrar impostos àqueles que são os detentores da dívida pública e acelerar o pagamento da dívida por essa via. O problema para um país está quando toda a capacidade de financiar as suas necessidades correntes advém de dinheiro que vem de fora. Não é? O problema que nós vimos, que aconteceu até 2010, foi precisamente esse agravamento estrondoso da dívida externa. Dependendo um bocadinho dos indicadores de dívida externa que nós temos, nós passamos no meados dos anos 80 para uma situação de quase ausência de endividamento externo, para uma situação em que o endividamento externo representava o equivalente ao PIB anual do país. Isto é uma situação muito grave. Nos últimos anos, nós não sentimos muito a pressão da dívida externa, fundamentalmente por duas vias. Por um lado, porque houve a continuação de uma pressão sobre os salários muito grande. Uma pressão sobre os salários muito grande e um nível de investimento muito baixo significa que se consome pouco, investe-se pouco, importa-se pouco, por grande parte daquilo que consumimos, boa parte daquilo que investimos são bens que vêm do exterior e, portanto, houve algumas limitações ao crescimento das importações e, por outro lado, porque houve aumento de algumas exportações, aumentos relevantes, em particular o aumento das exportações de serviço, ou seja, o turismo teve aqui um papel muito significativo. Ora, o que vamos enfrentar nos próximos tempos é um quadro em que vamos regressar a uma dinâmica de endividamento externo, desde logo porque este contributo muito substancial que o turismo deu nos últimos anos para compensar a dívida externa não ocorreu. O contributo que deu não se vai repetir provavelmente tão cedo, porque o turismo vai demorar tempo a recuperar e provavelmente o que vamos ter, a menos que haja uma lógica de paralisar completamente o investimento público, que é o contrário que nós precisamos, nós vamos novamente necessitar de importar bens de investimento para relançar a economia. Isto é o que acontece tipicamente numa economia dependente tecnologicamente. Esta dependência tecnológica é um problema crucial, para além de termos uma dimensão da dívida externa, que é precisamente aquela que advém dos próprios empréstimos, do crédito que nós vamos ter de contrair para a resposta social à crise, para o aumento do pagamento com subsídios de desemprego, com a redução das receitas de impostos. Portanto, aquilo que se antecipa é, nos próximos anos, um novo agravamento dos déficits externos e esta vai ser necessariamente uma das fontes que vamos ter de pressão, que vamos ter de enfrentar daqui a pouco tempo. Eu dizia na minha intervenção inicial que nós não estamos neste momento a sentir essa pressão porque a União Europeia resolveu impedir que houvesse grande instabilidade financeira devido aos riscos políticos que existem, em particular em países como Espanha e Itália, mas assim que as coisas estiverem um bocadinho mais calmas, esta pressão vai voltar a existir. Como é que numa união monetária um país resolve uma dívida externa muito elevada? Bom, cortando nos salários, cortando nos direitos, tentando recuperar competitividade por essa via. E, portanto, de facto, nós estamos num quadro estrutural ao nível da União Europeia, em que não só temos uma tendência para ver a dívida externa a aumentar, porque não temos capacidade de ajustar a taxa de câmbio e as taxas de juros àquilo que são a realidade da nossa economia, como ainda por cima temos de viver com esta situação que é
a única forma de resolver este problema é pondo a economia sob recessão. Este vai continuar a ser o grande desafio que nós enfrentaremos. O debate que se faz habitualmente com os europeístas convictos é marcado por uma ilusão de que a União Europeia pode vir a transformar este tipo de apoios que agora foram aprovados em termos excepcionais numa lógica permanente. Ou seja, nós passarmos a ter transferências do orçamento da União Europeia para Portugal que permitam todos os anos compensar o déficit externo que temos por sermos um país dependente em termos tecnológicos e em termos energéticos. Agora, isto aqui é não só politicamente inviável na União Europeia, como, além disso, coloca-nos numa posição de dependência permanente absoluta dessas transferências. Eu não acho que esse seja o caminho que nós devemos trilhar. Nós devemos procurar um modelo de desenvolvimento que nos permita compatibilizar umas contas externas que são equilibradas e, portanto, conseguimos ter o dinheiro a entrar e a sair todos os anos de Portugal ser mais ou menos equivalente, sem que isso tenha de ser feita à custa de condenar o país a uma situação de subdesenvolvimento e de salários baixos. Muito obrigado, Ricardo. Eu passava agora a Ana Oliveira. Trouxeste-nos há pouco